Olá pessoal, bem-vindo a mais um Code Rage Brasil 2019. Meu nome é Júlio Mário Marchetti. Vamos falar sobre testes unitários com Delphi para automação comercial. Então a gente vai ter uma visão geral de como usar o TDD e como usar as frameworks disponíveis para o Delphi para você poder fazer os testes unitários. Eu sou embarcadeiro MVP, arquiteto de software, gerente de desenvolvimento na Controlsoft. Para quem não me conhece, então eu sou um dos moderadores e mantenedores, committer do ACBR, projeto de automação comercial e de componentes para automação comercial do Brasil em Delphi. Participo de outros projetos abertos, por exemplo, Force Report, que a gente utiliza também com a CBR, juntamente com a CBR. Utiliza também o ORMBR do nosso amigo Isaac, que ele também deve ter feito uma apresentação no Code Rage. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. MVCBR do nosso amigo Amarildo e do Kleberson Toro. E nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios do TDD. Nós vamos fazer essa parte introdutória, conversar um pouquinho. Lembrando que a gente teve já algumas... É recorrente esse tema sobre testes unitários no Code Rage. Existem mais materiais aí disponíveis na internet e de outros MVPs, então sugiro de vocês fazerem também o uso desses materiais para que vocês melhorem cada vez mais, ou quem não está aplicando hoje os testes unitários, comece a aplicar em seus softwares. Vamos lá, vamos ver a agenda nossa. Então a gente vai falar então um pouquinho de TDD, DUnit, DUnit-X, então a gente já nem usa mais tanto o DUnit. Vou focar no DUnit-X, o Delphi Mocks, a ideia em Test Inside, e depois a gente vai para alguns questionamentos. Deixa eu ver, vamos falar aqui um pouquinho sobre o TDD, depois eu vou dar mais algumas coisinhas, vou falar aqui para vocês. Software deve começar sempre pelos seus testes. Se você souber o resultado que precisa alcançar, será mais fácil de você escrever o seu código para atender. Então, se você sabe exatamente o que você precisa, a resposta final dele, então, isso a gente está falando a nível de quando você começa a quebrar o seu código em pequenas partes. Aqui, como a gente está falando um pouco de automação comercial, um exemplo bem simples, um cálculo de CMS, eu posso saber o resultado dele, eu sei o resultado dele, então eu vou ter que fazer um cálculo em cima dele para me retornar. Então eu posso fazer esse teste unitário para ver se a minha função que faz esse cálculo está ok. Se eu tenho a minha aplicação orientada a objetos, posterior a gente vai conversar sobre isso, mas então se a gente atende vários requisitos, então a gente já consegue fazer os testes. Quando falamos de software, falamos de diferentes tipos de testes possíveis de serem aplicados. Hoje em dia existem equipes de testes dentro das empresas. Em diferentes momentos do ciclo de vida de desenvolvimento, temos os testes de integração, os testes de aceitação, testes de interface e entre outros. E um deles é o teste unitário, o TDD. Quem tem essas equipes de testes geralmente aplica esses outros testes que eu acabei de falar. O teste unitário, lembrando, teste unitário é teste de programação, não é teste dessa equipe de testes que irá fazer de uso do sistema. As vantagens de você utilizar o TDD. Isso daqui é para quem não utiliza ainda ele. O quanto antes, então, melhor. O quanto antes você fizer os seus testes unitários, será melhor. Uma coisa que a gente fala bastante é código legado é difícil de você fazer teste unitário. Não é impossível. Você consegue fazer com código legado. O código legado, o que é? Aqueles códigos que... programadores iam lá, jogavam um botão na tela, o botão OK implementava todas as validações de campos daquela tela inteira antes de gravar. Então isso daí a gente pode dar uma contornada e pode sim fazer. Facilidade de encontrar falhas ou eliminá-las de forma rápida. Cobrir todas as possibilidades do seu código, o code coverage, para garantir que tudo funcione adequadamente. Parte da documentação já do seu código fonte vai estar junto nesses testes, então isso daí é muito interessante, você já está documentando ele. Você vai ter uma economia de tempo e dinheiro, isso o empresário sempre, e quem é dono de software house sempre vai querer economizar. O quanto mais ele economizar, mais ele vai ter de lucro.
E para essa economia existir, o TDD é um caminho. Isolar o seu código de forma que você tenha certeza de que ele funcione corretamente. Mas daí como você vai escrever esses bons testes? Siga o princípio do AAA, Arrange, Action e Assert. A gente vai ver isso nos exemplos e nos códigos a seguir. Então vocês vão entender o que é esse princípio do AAA. Apenas uma checagem por teste. Então você não vai fazer num teste, tu não vai checar todo um processo. Tu vai checar exatamente aquela única função. Então faça exatamente aquilo. Não utilize lógica em seu teste. Então você não vai fazer lá if alguma coisa, case isso, case aquilo. Não, você vai fazer o teste liso. Ele vai ser uma coisa sem ter nenhum um obstáculo no meio. Os testes precisam ser fáceis de serem executados. Então eles têm que ser super fáceis. O cara foi lá e rodou ele já tem que estar executando esses testes bem facilmente. Faça os testes com valores esperados primeiro e depois tente encontrar o problema do código. Então você vai colocar valores esperados. Depois você pode ir lá e colocar valores diferentes para você testar. Se for possível, realize todos os testes possíveis. Teste todas as possibilidades do seu código. Então, tentar abranger o máximo que tu puder do seu código. Ainda como escrever bons testes, todos os testes precisam ser independentes. Então, um não pode depender do outro. Se eu rodar o teste, ele tem que ser independente. Ele testou, validou aquele meu processo ali. Ele não pode, esse meu outro teste aqui depende que esse teste aqui, não. Cada um é cada um. Todos os exceptions precisam ser testados. Então, todos os tratamentos de exceções precisam ser testados no seu sistema. Criar nomes claros e elucidativos para os seus testes. Você não vai lá fazer também uma bíblia, né? Mas você vai ser mais coerente com um nome. Por exemplo, teste do cálculo do ICMS, teste do FCP, Fundo de Combate à Pobreza, teste do usuário, informação do usuário, teste disso, teste daquilo. Grifei essa outra aqui, rode seus testes constantemente. Por quê? Porque isso daqui vai remeter lá para o nosso teste inside, que é uma das partes da nossa agenda. Então, lembrem disso daqui que depois vocês vão entender o que eu falei aqui para rodar seus testes constantemente. Apenas crie os testes necessários. Então, não saia escrevendo também testes doidos de qualquer coisa. Não, teste o que é necessário. Você não vai fazer algumas coisas peculiares aí do dia a dia. Você não vai colocar lá um teste, que são coisinhas simples, tá? Então isso não vai. Mas como isso? Então a gente até voltou um pouquinho para trás aqui. Como? Primeiro, eu falei antes que você pode aplicar em software legado. Software legado geralmente não é usado orientação a objeto, não usa interfaces, não usa padrão de projetos, não usa o Solid, não usa padrões arquiteturais. Então, uma das coisas que é o primordial que você tente ter no seu software é escrever ele com esses requisitos. Programa orientado a objeto, utilize interfaces, ou quando necessário, utilize um padrão de projeto do GOF, lá os 23. Use o Solid para ter sempre, lembra de ter uma única responsabilidade, de responsabilidades únicas. Então, o nosso teste é exatamente isso, é de responsabilidade única. Ele só deve ser testado uma única função por vez, um único processo. E padrões arquiteturais, que é MVC, MVVM, MVP, Pipeline, NTIR, etc. Então, você tem alguns princípios para tentar escrever um software melhor, claro, utilizando a orientação ao objeto. Vamos ver. Então, quando você for fazer um código, eu lembro de ter já ouvido diversos MVPs falando, você tem que sempre estar com o teu código com uma dependência mínima. Tem que ter uma alta coesão, um baixo acoplamento, o princípio lá que eu acabei de falar aqui, então, do Solid, da responsabilidade única, Solid. Então, aí tem algumas coisinhas que a gente vai ver, ok? Vamos então agora para o nosso The Unity.
ou DUnit X? O DUnit já foi descontinuado. Então, a partir do Delphi 2010, com a evolução da RTTI do Delphi, foi possível evoluir esses frameworks existentes. Assim, hoje a gente recomenda a utilização do framework DUnit X, ao invés do próprio DUnit, que já vinha com o Delphi de longas datas. Então ele é bem antigo, né? Então, eu acho que ele já estava no Delphi 7, eu acho que ele já fazia parte. As últimas edições do RadStudio já vêm com o DUnit X, mas para outras versões é necessário realizar o download da biblioteca e realizar a instalação. Aqui vai uma dica bem interessante. Deixa eu abrir aqui o Delphi. Uma dica bem bacana aqui. Tem gente que ainda tem testes unitários com o DUnit, então sugiro que, conforme puder, ir migrando para o DUnit X, vai ganhando melhores situações. Quem não tem instalado a biblioteca do DUnit X, você pode vir e pegar através do Manager Platforms. Aqui eu estou dando uma dica aqui para quem não tem instalado o teste unitário. Então vem aqui em Manager Plataforma, vem em Additional Options. Vou esperar um minutinho. E aqui, ó, o meu já está marcado DUnit Unit Testing Framework. Então aqui o DUnit X já vem para mim, então, tá? Ele foi o Manager, acho que foi introduzido. Deixa eu pensar um pouquinho. O DUnit Testing foi introduzido na versão XE8, junto aqui. Então quem precisar vai ter que, quem for versões mais antigas, vai ter que então partir para o GitHub e baixar. O endereço eu já coloquei lá, ele está aqui, ó. Basta você fazer o clone da DUnit X ou fazer o download também do arquivo, colocar numa pastinha e apontar lá dentro do teu Delphi no LibrePath para o patch onde está o principal aqui. Porque o que ele utiliza, na verdade, são essas units aqui para fazer a geração para você poder fazer os seus testes unitários. Ele tem um pacote ou um build, se eu não estou enganado. Ele tem um pacote ou um build que ele vai instalar o componente para ti. Não, ele tem um pacote aqui, ó. Perdão. Tem um pacote aqui que você pode instalar daí no framework, na tua ideia do Delphi. Para quê? Para que ele faça parte aqui, ó. File, New, Other. Nesse caso aqui, ó. DUnit X Project. Está aqui. Então, ele já conseguiu criar um projeto DUnit X com ele. Uma outra coisa que eu não lembro se eu acho que eu troquei as bolas aqui, mas eu acho que não. Sim. Ele não vai fazer parte aqui do Gerrit, não é o Gerrit, tá? É o Manager Plataforma, só para vocês só para ter uma certeza aqui que eu não estou falando uma besteira, mas eu quero fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Isso aí. Então o que eu estava falando mesmo é Tools, Manager Platforms. Quem não tem, né? Isso daqui é a partir do XE8, tá? Não é para trás, então XE8 para frente, se eu não estou errado. Você vem aqui Additional. Na verdade, quando introduziram a instalação manual. E daí tu marca que ele vai instalar para ti. Ok. Vamos ver. Acho que é isso dali. Tá. Então, para trás, baixa o fonte, aponta o patch lá do DUnit X e você vai ter as mesmas opções que as últimas versões do Delphi. No caso ali eu estou usando a versão do Rio, e nas outras mais ele também tem a DUnit X. Vamos fazer aqui, para a gente poder ver aqui, vou criar um projeto da DUnit X só para a gente ver como que ele vai se comportar para nós. Aqui, ó. Ele abre a tela para a gente colocar algumas opções, então ele vai adicionar no grupo push existente, vai criar uma unit de teste para nós, e eu já posso pedir para ele criar o setup, dar os métodos, 2 métodos, e alguns métodos de teste. Posso dar um nome para ele ou deixar ele criar automático. Vou dar um OK. Aí a gente agora vai aproveitar para dar uma conferida geral. Então,
Ele criou o projetinho para nós, já apontou certinho as units conforme necessário, a DUnit X Console, XML Unit e a DUnit X Framework. Criou os objetos para ele criar o console e trazer para nós os resultados. E criou uma unit de testes. Na verdade, você não precisa vir aqui obrigatoriamente e criar ela com o file new. Você pode você mesmo criar uma nova unit vazia e informar. Só que daí você tem que declarar, por exemplo, a uses. Tem que estar informando que tem a DUnit X e o Test Framework para ele poder entender dos atributos que a gente vai informar depois. E lembrando, tem que inicializar ela, que senão ela não vai lembrar, não vai saber que classe que é de teste que tem que fazer. Então aqui ele já fez um simples exemplo para nós. Se eu precisar de mais units de teste, venho em New Order, Others, Unit Test, daí eu posso pegar um test case aqui, pedir para ele criar também novamente, ele vai criar para mim. Deixa eu mostrar aqui no básico como é que ele vai funcionar. Depois a gente vai abrir um projetinho aqui com um exemplo que já está montado para nós. Vou voltar aqui no PowerPoint para a gente entender o que é cada um desses atributos. Tá? A DUnit utiliza os recursos de atributos inseridos na versão do Delphi 2010. Tá? Então, Test Fixture define que a classe é uma classe de testes. O framework utiliza essa marcação para identificar o que é utilizado para os testes. O setup define o método responsável pela configuração de tudo que é necessário para o funcionamento de teste. Lembra lá do princípio do AAA? Esse é o responsável pelo arrange, ou seja, ele vai inicializar, né? Vai preparar as condições necessárias para executar o teste. É a primeira coisa a ser executada dentro do software. Teardown é ao contrário do setup, ou seja, desfaz tudo que foi criado. É a última coisa que vai ser executada dentro do teste. O teste, você pode fazer um teste que testará a funcionalidade específica, então algo que vai ser fixo daquele jeito. E o test case, eu vou mostrar para vocês como você utilizar ele para quê? Para fazer um único método de teste, mas você passar diversos valores para fazer testes com diversos dados diferentes para vários cenários diferentes de testes. A gente vai agora abrir o exemplo e depois a gente vem discutir isso daqui. Então, só para exemplificar lá, então o setup está aqui, o método criado, teardown, método também criado, quando ele setup quando inicializa, teardown quando ele finaliza. Não necessariamente precisa ter esse nome, tá? Quando você colocar o atributo aqui, ele vai definir isso daqui para ele, então ele vai saber também esse daqui. Ele colocou por padrão para você poder fazer a ligação de um com o outro. Aqui tem um exemplo simples de teste. Ó. No caso, você iria fazer um teste único aqui, com alguns dados fixos, por exemplo. E esse do test case, você vai informar que é um teste, vai montar uma procedure com o quê? Com os valores que você vai passar, que é o nome do teste e aqui no segundo é a constante dos valores que você vai utilizar. Neste caso aqui, o que ele está dizendo, o que ele vai fazer aqui para nós? Ele vai dizer assim, o teste A, ele vai passar no valor U1, que é o resultado esperado, e o resultado, aqui os valores que vão ser passados, e aqui é o valor do resultado esperado. Então, o 1 vai ser passado no valor 1, o depois da vírgula 2 será passado no 2. Isso serve para qualquer tipo de variáveis, tá? Não você tem aqui, ele coloca o exemplo de inteiro aqui, mas você vai usar outros tipos primitivos de variáveis, ok? Vamos lá para o exemplo. Vamos salvar ele aqui. Mostrar para vocês aqui o exemplo. Code range exemplos de Unity X. Ok. Vamos abrir ele aqui. Diretamente, o que é que eu fiz? Ou o que é que tens aqui no código? Eu não fiz eu estou fazendo exatamente aquilo que eu falei para vocês. Eu estou separando. Então eu não criei um projeto específico para mostrar para vocês. Eu estou criando, na verdade, algumas classes para mim exemplificar para vocês algumas coisas, ok?
Então eu criei a classe txstrings e nela eu criei dois métodos. Um que vai testar somente números, então eu vou passar um valor para ele, ele vai testar para mim somente valores com números e retornar. E a outra procedure é um exemplo de método com exceções. Então quando eu quero testar que tem uma exceção, aqui não criei, né, mas poderia ser criada aqui para quando a minha classe aqui de xClass tivesse, por exemplo, aqui vamos dizer aqui uma property, descrição do tipo string, onde ela tivesse um get descrição e um set descrição, ok? Set descrição. Os métodos aqui, get o result vai ser igual a f descrição. Ele não criou a variável para nós, a gente já vai criar lá em cima. F descrição. E o set vai ser onde o f descrição, os pontos igual ao value dele. Ok. Depois a gente vai utilizar isso aqui mais para frente. Ok. Ok. Beleza, eu já compilei. Na verdade eu criei um teste, um DUnit test, um project test já chamando as minhas classes internas aqui. Então com isso o que ele faz? Somente número ele faz um for aqui dentro do meu value e verifica somente o que é de retorno aqui e como que eu posso dizer aqui para ti? Só faz o teste de se tem só entre 1 e 0 e resulta somente o que for 0 para mim, ok? Vou remover esse teste de erro aqui. Ó, já tenho aqui até preparado para dar o erro. E aqui o exemplo do método com exceção, por exemplo, aqui eu montei até ali em cima, aqui seria aqui if f descrição igual a vazio, por exemplo. Se ela tiver vazio, ó, ele vai criar uma exceção de testes, ok? Beleza. Agora vamos lá para a nossa unit de teste que a gente criou. A unit de teste, então, tem todos aqueles métodos. Ele faz o que? Ele usa, declarou aqui na use the unit xStatFramework, chamou a nossa unit xStrings, que tem as nossas classes, os nossos métodos, e dentro dela o que ele fez? Ele tem informou que esse objeto aqui vai ser um teste fixture, então a gente vai fazer teste com essa classe aqui que a gente está criando. Dentro dela a gente instanciou uma variável da nossa txstrings. No método setup, então vamos lá, o método setup que inicializa, ele vai criar a minha classe xstrings e no teardown ele vai simplesmente eliminar ela, vai verificar e vai eliminar, a gente vai poder tratar essas situações. A gente fez agora um teste único aqui, de um único valor, que é aquilo que eu falei para vocês. Declarei o atributo teste e criei uma procedure chamada validar somente número. Veja que eu até fiz um overload dela aqui logo abaixo. Validar número. O que ele faz? Ele vem, cria uma variável auxiliar, passa para dentro da minha classe fxstring somente número uma lista de uns valores que eu definia aqui manualmente, e depois ele faz o seguinte teste, ele faz o que? Ele vem para o assert. Lembra lá que eu falei para vocês dos três, vou voltar aqui um pouquinho, do arrange, preparar todas as condições necessárias, então o meu setup, a action, executar o teste, então no caso aqui a gente está fazendo a nossa action, para ele executar o nosso teste, o nosso procedimento, e depois o assert, é o terceiro A. O assert aqui eu já tenho até o exemplo definido, exatamente o que a gente tem aqui então ele vai verificar o que? Se é verdade, ó, verdadeiro. O que é verdadeiro para ele? Verdadeiro para ele se
o AUX que ele executar aqui, que vai pegar somente os números, o AUX for igual a esse valor aqui, que é o que? É somente os números que tem ali em cima, sem as letras, sem os caracteres especiais no meio. Se for, tá ok. Se não for, ele vai dar uma mensagem para o cara aqui, dizendo para ele o que ele fez e o que ele retornou de AUX. Então, aqui eu estou fazendo uma verificação true. Ok? Então, o assert vai fazer o que? Vai verificar. Deixa eu até mudar aqui um pouquinho o meu Delphi. Pera aí, deixa eu fazer uma mudancinha aqui bem legal. Ó. Property. Ficou legal, né? O Delphi View aí com uma IDE mais chamativa aí. Code Inside. Vamos usar as fontes, que daí ele dá um tamanho maior para nós aqui. A gente consegue ver melhor. Veja, ele tem alguns métodos de validação. No caso aqui eu usei direto o isTrue, mas tem o isFalse, isNull, isNotNull, isEmpty, isNotEmpty, isMatch. Então a gente pode até passar regex para dentro dele para ele fazer verificações para nós. Ok? Eu poderia estar usando aqui, eu vi um arEqual. O que ele vai fazer nesse caso aqui? Vamos comentar aqui a linha. E por exemplo aqui, ó, eu teria o seguinte. As insert igual o que? Se o que a gente está esperando. Tá, eu tenho que ter uma variável. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. O AUX. Vamos colocar aqui o resultado. Resultado, dois pontos, string. Vamos colocar aqui o nosso resultado aqui, então vai receber o que é de resultado que ele deve validar. Por ele ser constante, eu vou ter que passar uma variável, ok? Então, o que acontece? Se o meu resultado for o que ele retornar, ok? Então, se ele tiver algum erro, a gente vai montar a mensagem que está aqui. Se não, ele vai dar o erro, né? Acho que é isso. Não, opa, coloquei um pouquinho a mais. Deixa eu ver se ele vai compilar. Compilou. Se eu não quiser fazer a verificação true ou false, eu posso pedir se ele é igual. Ou outras mais aqui. Are equal memory, not equal, sum, not sum. Tem mais alguns aqui para baixo, por exemplo. Cadê ele aqui? Ó, tratamentos de exceções, a gente vai ver um ali. IEraise, erase with messenger, erase any, not erase. Então a gente pode fazer os testes de exceções também, tá? Então, a gente consegue fazer esses testes de exceções. Então, ou tu pode fazer a verificação true ou else equal. Então ele vai fazer essa verificação. Já vou mostrar para vocês aqui rodando. Deixa eu ver se ele vai passar os testes. Acho que ele vai dar um erro. Estou chutando que ele vai dar um erro. Não, ele passou. Ó. É que eu tenho 4 testes. Ele passou nos 4 testes porque estão ok. Ó, beleza? Isso para um teste que eu estou colocando um valor fixo. Agora eu não quero ficar escrevendo dentro do sistema e passando aqui. Ó. Exatamente isso aqui que ele fez. Ó. Vou passar, vou fixar o valor. Eu quero criar o método. Eu quero criar vários testes case, mas sem eu ficar alterando, porque senão eu iria ter que criar um para cada um, tá? Para cada valor. Que daí é aquilo que eu falei, testes para uma única situação. Se não ia fazer if lá dentro, você não vai estar fazendo ifs. Nesse caso, eu sobrescrevi aqui o método e adicionei para ele o quê? Passei a string a ser validada e o resultado esperado. Lembra que eu falei antes, ele criou lá inteiro? Aqui eu estou passando string. Ele está dizendo, ele está no caso 1, vou dar um nome para esse caso, e o caso 2. Posso dar um nome que eu quiser. Nesse caso aqui, coloquei assim para um quesito de exemplo. Aqui, por exemplo, veio esse valor, vírgula, o valor esperado. Aqui, um valor, vírgula, o esperado. Ele vai executar esses dois testes como? Ele vai passar os valores aqui para dentro da minha variável. Veja que aqui eu estou fazendo verificação true, eu posso fazer também igual eu fiz a anterior. Então, pego os valores, verifico o que tem que verificar, verifico se ele está true. Se for true, ele
passa o teste. Se não, ele vai vir aqui e vai me retornar erro. Ok? Então esse daqui é o método, o segundo método, que eu posso passar várias situações. E eu tenho o validar on exception, que é o que? Ele vai fazer o que? Ele vai trazer o will raise. O will raise vai pedir o que? Ele pede um método. Lembra o método que eu fiz anterior lá? E que eu mexi nele? Exemplo do método com exceção. Ele vem aqui, ó. Se descrição vazio, cria uma exceção. Então aqui no caso, vamos mudar aqui, vamos colocar aqui. Necessário uma descrição. Ok? Vou dar um build aqui. Vamos ver, passou. Ok, beleza. Nesse caso aqui, então, ele vai... Como não aconteceu erro nenhum, para ele passou. Ele levantou a exceção. Se eu vir aqui e fizer o seguinte... Vamos fazer assim, ó. Vamos causar o erro. Descrição. Ele não vai passar. Minha descrição. Opa. O teste mesmo. Vai ser um dos mais objetivos. Vocês vão ver o que ele vai fazer. Ó. Não passou. Lembra que eu falei antes? Então, ó, ele foi validar o método. No caso, esse teste nosso é para verificar se uma exceção trata corretamente. Se eu estou tratando essa exceção e se ela está mesmo resolvendo. Então, no caso aqui, eu atribuí um valor para ela, ela gerou uma exceção. Ele fez 4 testes, 3 passou, 1 falhou. O que falhou foi exatamente esse daqui. Vou aqui e vou comentar novamente. Vou rodar ele. Olha o que ele vai fazer. Passou nos testes. Vocês estão olhando isso daqui, né? Estão vendo uma telinha caractere, mas logo vocês vão ver que a gente pode mudar essa nossa percepção aqui dos dados. Falta agora uns minutinhos aí para a gente terminar o Code Rage. Eu vou apurar um pouquinho para a gente poder ir para frente, tá? Então esse daqui foi bem rapidinho. Delphi-Mock. Delphi-Mock é uma isolação de framework. Na verdade, é para você poder trabalhar com injeção de dependência. Então a gente precisa fazer injeção de dependência, então eu preciso ter de uma forma. Quem que criou ele? O mesmo pessoal que criou o DUnitX criou o Delphi-Mock. Uma unidade poderá ser testada unitária se estiver isolado de todo o restante. E se tendo uma classe que possui uma dependência com outro objeto do sistema e eu quisesse realizar no teste unitário. Teria que primeiramente isolar na própria dependência, ou seja, no próprio objeto que ela depende. No Delphi-Mock existem 2 tipos de classe. A Stub não possui funcionalidade nenhuma, apenas existe como elemento de dependência, então ela faz o create. E o mock, que possui a funcionalidade assim como existe como elemento da dependência. Pode ser utilizada lógica para tratar o retorno da dependência. Agora vamos ver o exemplo do mock. Esse daqui é um teste bem simples, tá? Depois a gente vai tentar fazer uma coisa mais funcional aqui, bem legalzinho para você ver. Vai estar disponível também esses exemplos aqui para vocês no GitHub, e o pessoal do Embarcadero também vai disponibilizar todos. Vamos ver o exemplo com o Mox aqui e entender o que ele faz esse Mox. Mesma coisa, fiz um projeto já com a classe que eu quero testar e com o teste em si. Então um exemplo meu aqui para começo aqui é uma classe ter usuário, e para mim verificar se é um usuário, eu quero fazer um log e passar uma constante de usuário para verificação. Veja o que o meu método faz. O result dele já é false inicial, e daí ele faz uma verificação. Se o meu nome de usuário é master, o resultado é true, e ele cria um log lá para mim dizendo, opa, entrou no sistema. Se não, o usuário inválido e retorna invalidado. Agora você vai perguntar, mas o que é o mock? Aqui ó, a gente já utiliza ele, já começa a utilização dele. A gente cria 2 interfaces para a gente poder trabalhar no mock. Uma interface do tipo iLog, para passar o texto do log, e uma iUsuário, com o nome do usuário. Então a gente tem 2 interfaces, passa elas nos métodos aqui para poder fazer a verificação. E o teste, como é que vai funcionar o teste? O teste em si.
Teste é a mesma coisa, a gente vai criar a nossa classe TUsuário, vai inicializar ela no setup, né? Então, ela aqui vai ser TUsuário.create e vai finalizar ela no teardown, usuário free. O que o nosso método de validação vai começar a utilizar? Aí sim vem ele. Primeiro, a gente tem que ter a uses do Delphi Mocks. Uma coisa, o Mocks também é mais um que a gente tem que ter ele de terceiros. Então tem o site dele aqui, ó, também da mesma empresa Vsoft Technologies, tem o DUnity-X, e a Vsoft Technologies tem o Delphi Mocks. Mesma coisa, faz um clone, joga lá numa pastinha, aponta teu LibrePath do Delphi para cá. Não, se eu não estou enganado, ele não precisa, mas ele tem uns exemplos. Você não precisa instalar ele, só aponta ele no teu Delphi e ele já vai estar disponível para te utilizar. Tu declara a uses delphi.mocks e agora a gente vai começar a utilizar ele. Como? Eu vou criar um mock do tipo tmock. Na verdade, a gente podia ter colocado um outro nome aqui, né? Mas eu coloquei mock só para exemplificar. Do tipo tmock, e eu vou usar a interface iUsuário. Lembra que eu falei lá atrás de você utilizar interfaces para aplicar a parte de Solid, de desenvolvimento? Então, é exatamente isso daí que a gente tem que fazer. Eu criei então aqui uma classe do tipo mock e ela será o meu iUsuário. Como que eu faço isso? Mock, tmock, iUsuário.create. Já tem instanciado o mock. Agora eu vou fazer o mock passar informações para mim dentro da minha classe iUsuário para fazer o teste. Então, o mock.setup.iUreturn demo quando o nome do usuário. Então ele vai passar demo quando aqui basta você trocar o usuário aqui para você saber. Então o teste unitário vai verificar. É o usuário demo? Beleza, vai validar. Aí aqui sim ele faz o quê? Is true. F usuário é usuário. Quem que é o usuário? Eu crio o testub. Lembra do testub lá que não é nada? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para... Não possui funcionalidade nenhuma, apenas existe elemento de dependência. Então, é um elemento de dependência. Então, create nele. O mock, que eu acabei de criar ele acima, eu vou passar ele para dentro da minha classe. É um usuário ou não. Minha função é um usuário ou não. E vai verificar se é true ou não. E se o teste falhou ou não. Ok? Então, isso daqui ele vai executar e vai ocasionar alguma situação para nós. Eu não lembro se eu deixei ok ou se eu deixei para dar problema. Deixei para dar problema. Então, é exatamente isso. O teste falhou. Por que o teste falhou? Lembra que eu falei aqui, ó? Will return demo quando o nome de usuário. Vamos lá no nosso exemplo ver? Olha o nome do usuário que ele está testando. Cmaster. Então, quer dizer, se eu vir aqui e fizer essa alteração aqui, ó, master, e compilar novamente, o que eu vou ter? Um teste que passou. Ok? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando com a injeção de dependência, que eu teria que ter uma classe com N situações aqui para eu poder instanciar os valores e passar para ele. Com o mock, eu só crio uma interface para ele, crio o mock e passo o objeto mock aqui para dentro. Então eu não vou depender de uma classe, que eu vou ter que declarar aqui alguma variável, implementar aqui algo. Eu vou pegar, vou só simplesmente declarar a interface, criar ela, atribuir valores se necessário e fazer os testes. Então eu acabo evitando diversas coisas com a injeção com o tratamento de injeção de dependência. Ok? No exemplo, então, tem aqui, você vai saber as interfaces. Por que do mais dessa diretiva? Porque ele necessita saber que ele tem que, se eu tirar aqui ela, até deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que legal. Opa, ele não deu problema. Vamos tirar aqui, ó. Acho que agora vai dar. Isso, aqui, ó. A usuário não existe no RTTI. Especificar o M+, para interface habilitar no RTTI. Então ele vai habilitar a interface no RTTI. Exatamente por isso tem aqui o mais e o menos, para a gente saber que essa parte aqui vai fazer isso. Roda o teste que passou, ok. Beleza? Isso daqui é mais uma das várias coisas. Então, vou fazer a injeção de dependência ali. Agora sim, veio uma coisa muito interessante.
quando a gente trabalhou ali, a gente viu bastante telas caracteres, né? Então agora a gente pode ver uma forma, quer ver o resultado desses testes unitários, e lembra também da linha sublinhada lá no começo sobre testes contínuos. Essa ferramenta aqui é do nosso amigo MVP Stefan Lake. Você pode entrar lá no Bitbucket dele e você vai baixar. Quando trabalhamos com o DUnitX, os resultados através do console. O antigo DUnit falta uma visualização gráfica dos resultados. A equipe da DUnitX já havia se programado para fazer algo, né? Mas optou por abandonar em virtude do TestInsight, que já realiza um bom trabalho. O TestInsight é uma ferramenta visual para apuração dos resultados de testes unitários, realizados pelo DUnitX, DUnit e DUnit 2. Então ele consegue trabalhar com essas outras tipos de testes. Olha como que ele funciona. Eu habilito ele no projeto. Aqui no caso eu peguei o projeto lá do Spring4G. Tu habilita ele com TestInsight. Clico lá direito, TestInsight. E ele já adiciona a diretiva no projeto. E ele vai ter uma telinha assim, para você visualizar os resultados. Todos os resultados de teste. Esses verdinhos passaram, os que outros vão aparecer diferente para você. Ok? Além do visual, existem funcionalidades ótimas realizadas por esse plugin. Quando você dá duplo clique em um teste, ele te redireciona automaticamente para o código fonte. Então você pode vir, dar 2 cliques e ele vai te jogar lá no código. Você pode visualizar os testes por tipo de resultado ou por teste, conforme imagem. Ok? Na ideia dele, então vocês viram a barrinha ali anterior. Essa barrinha aqui superior dele, ele tem diversas opções. Limpar os resultados, rodar todos os testes, rodar apenas teste selecionado, rodar apenas os testes posteriores ao cursor no editor do texto Delphi, terminar os testes em execução, mostrar ou ocultar os testes, gerar avisos, mostrar testes que obtiveram sucesso, filtrar resultados, rodar testes continuamente quando detectar uma ociosidade. Então, com essa opção aqui, ele viu que está ocioso, ele vai rodar o teste. Rodar os testes quando o projeto for salvo. Entendeu? Então você lembra do teste contínuo, tu vai poder fazer isso. Interessante ressaltar das duas últimas funcionalidades, como visto na parte teórica sobre os testes. Rodar os testes sempre que possível é altamente recomendável para detectar qualquer problema no código. E o Code Inside, na verdade não é Code Inside, é Test Inside, depois tem que arrumar. Nos dá a opção de fazer isso sempre que salvamos o projeto e sempre que ele detecta uma ociosidade. Ok? Vamos abrir aqui um teste com ele, só para a gente já exemplificar. Aqui tem um formulário normal, só criei uma opção. Aqui nós temos, lembra o exemplo lá do usuário inválido? Então está aqui. E aqui no teste, está aqui, ele fazendo parte, ok? Como que eu fiz o teste inside? Eu vim aqui, habilitei ele no projeto. Se você vir aqui em Options do projeto, nós vamos ver ele aqui, Olha aqui, ele adicionou uma diretiva, teste inside, para o cara saber que vai utilizar o teste unitário, ou a framework do teste inside. Outra coisa que ele também vai adicionar, que ele precisa ser adicionado aqui no projeto, tem que estar teste inside e qual DUnit está usando. Se é a DUnitX, tem que ser a DUnitX. Ele cria uma pastinha com todas elas, então conforme necessário. Você precisa estar declarado, senão ele não vai saber que ele tem que utilizar o Test Inside. Como a gente vê o resultado? View, Test Inside Explorer. Vou adicionar ele aqui, para a gente poder ver. Olha que legal. Ele ficou bem tranquilo aqui para a gente poder visualizar os testes. Como que eu faço? Posso vir aqui e mandar ele rodar o teste, Pronto, ele vai compilar, ele abriu o projeto para nós e rodou os testes, Tá aqui o teste. Se eu der 2 cliques nele, ele já me jogou lá no teste. E o meu projeto está rodando aqui. Lembra lá das opções que eu falei? Ele está marcado aqui para quando eu salvar, ele rodar o teste. E se eu marcar essa opção aqui, quando ele vê que está ocioso o sistema, ele vai rodar todos os testes que estiverem habilitados nesse projeto. Vai me mostrar todas as situações que ocorrem com ele. Então, olha que legal. Vou vir aqui e vou dizer assim, Juliomar, ok? E vou salvar ele. Olha o que ele fez para mim. Ele foi lá, rodou o teste e disse para mim, Juliomar, tem um erro aqui, a condição foi falso.
Ó, já rodou a aplicação para mim, vem aqui, dou 2 cliques, ele já jogou aqui para mim novamente. Volto para o master aqui, informando o master pronome, salvo novamente, acabou de fazer os testes estão aqui. Ó. Então veja, eu tenho aqui uma opção bem interessante de eu ficar escrevendo o código. Um outro teste que, ó, por exemplo, vou alterar minha classe lá, vou dizer para ele que agora eu quero que não é mais master, eu quero que ele teste o demo e eu vou salvar minha classe, ok? Salvei minha classe aqui, vou vir aqui, rodo o teste unitário. Opa, ele não rodou o teste unitário por quê? Uma observação aqui, ele não rodou o teste unitário porque eu preciso fechar ele aqui, mas eu fechei ele já detectou que eu tinha salvo e ficou esperando. Voltou aqui, ó, fecho ele novamente. Veja, eu não estou alterando agora o teste, eu estou alterando a minha classe. Então a minha classe aqui já tem uma verificação para ela. Vou voltar aqui novamente, lá minha classe certinho que tem que testar. E ele já vai fazer o teste para mim. Ok? Então, uma ferramenta muito produtiva essa de você colocar e enquanto você escreve teu código, tu ir vendo ele rodar os testes ali do lado. Eu aumentei bastante a tela aqui, mas se você tiver uma tela maior, tu consegue colocar ele para o lado e deixar ali no teu cantinho ali, visualizando, teste a teste que ele faz, ok? Aqui eu deixei alguns sites com os blogs e conteúdo, então tem o link aqui do DUnitX, para quem não tem na versão do Delphi corrente, você pode ir lá e baixar e usar. Tem o DelphiMox, lembrando que eles têm algumas limitações, eles têm que ter os atributos, né? Ele tem que usar os atributos, senão ele não vai funcionar. Aqui está o Test Inside, no Bitbucket. Até deixa eu abrir aqui o site para mostrar uma coisinha para quem for lá baixar, ó, Stefan Gley. Aqui você faz o download. Essa versão que está aqui só vai até a versão Tóquio, tá? Então você tem que clicar, tu clica aqui e faz uma instalação, um instalador normal. Para quem está com a versão Rio, tu viu que eu estou rodando ele na Rio, vem aqui em Suites e ele tem aqui, ó, ADD Support for Delphi 10.3. Ele colocou uma versão de teste, que eu estou usando uma versão de teste que é a preliminar da 1.1.6. Então você pode baixar também e fazer a instalação no teu Delphi Rio. Eu achei aqui um blog do próprio Stefan Gley, que ele explica aqui, ó, tá em inglês, né, mas é bem fácil de entender. Se vocês não conseguiram habilitar essa parte do Test Inside deles, pode fazer o uso aqui e saber mais sobre o projeto, entender os test cases. Ó, ele já informa como você tratar. Aqui no caso ele já está explicando como usar com a DUnit, ok? Blog do Marco Cantu, coloquei aqui um artigo que é do Nick Odgins, falando sobre testes unitários, tá? É bem antiguinho, mas é interessante, ó, veja, 2015 isso aqui. Espero que você tenha conseguido colocar algo bem interessante na cabeça de vocês. Vamos só recapitular aqui, então, falamos sobre TDD, DUnit, DUnitX, DelphiMox, IDL, Test Inside. Então, ficou bem amplo aqui para a gente poder ter maiores informações. Segue aqui os meus contatos, então tem meu e-mail, meu Telegram, meu Skype, meu site, meu LinkedIn, tem até o Twitter aqui. Se você precisar de ajuda para implementar testes unitários em sua aplicação, fique à vontade de chamar. Se tu necessita de uma consultoria especializada em desenvolvimento, pode também chamar, entre em contato, adiciona lá a gente no Skype ou no Telegram, ou manda e-mail aí que a gente vai responder. Espero que tenham gostado do que eu trouxe para vocês aí. São velhas coisas, mas são novidades para muita gente. Então, eu espero que essa novidade aí traga bastante melhorias no software de vocês. Fico agora aberto a perguntas. Acredito que tenha aí se passado um tempo legal aí. Eu espero que nesses 40, 50 minutos a gente tenha conseguido passar um básico assim bem geral para vocês de como utilizar essa ferramenta. Meu nome é Júlio Omar Marchetti, agradeço a todo mundo e fico aí para as dúvidas. Um abraço.